Olá amigo, está a começar já o programa Viva Mais. Este programa que traz até si cada fim de semana dicas de saúde tão valiosas para que tu passes a desfrutar de uma vida mais saudável e feliz. Nós estamos presentes em várias plataformas das redes sociais e nós gostaríamos que fosses o nosso seguidor, se ainda não és, tanto no Facebook, tanto no Instagram, assim como também no YouTube. Hoje falaremos da alimentação. Quem nunca gostou ou nunca gosta quando chega o momento da refeição? É um momento maravilhoso, o cheiro agradável de uma comida saborosa, todo mundo gosta de degustar. E na verdade, a alimentação é a base de sobrevivência do homem. Nós somos do que comemos, diz um ditado, que na verdade constitui uma realidade. Somos do que comemos, pois as células do nosso corpo, do nosso organismo, para que possam funcionar, necessitam dos nutrientes presentes nos alimentos. E é por essa razão que a alimentação é a base para a nossa saúde. Razão pela qual é importante saber qual é a melhor alimentação, como obter uma alimentação de qualidade. E é dessas dicas que neste programa irás acompanhar. Por isso, te convido para que possas se manter conectado para poderes acompanhar tais dicas. Para já, vou convidar-te para que possas assim acompanhar aquelas que são as dicas relacionadas com qual é a melhor alimentação. Acompanhe. A alimentação é um dos elementos naturais providenciados por Deus para o sustento e a manutenção do ser humano. Muitas vezes precisamos compreender como se alimentar. E é bastante importante compreender qual é a melhor alimentação. Na verdade, a melhor alimentação não está baseada na quantidade dos alimentos, mas sim na qualidade de tais alimentos. E esta qualidade dos alimentos baseia-se concretamente nas escolhas que nós fizemos. Se nós fizermos escolhas de alimentos pouco nutritivos, seguramente estaremos a ter uma má alimentação, em comparação com escolhas voltadas para os alimentos que são mais nutritivos. Por essa razão que é importante compreender quais nutrientes podemos encontrar em alimentos, nos alimentos a qual nós buscamos ter no nosso dia a dia. De forma geral, é importante compreender que os alimentos contêm nutrientes que são bastante importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Tais nutrientes estão divididos em dois grandes grupos, os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes fazem parte deste grupo, os chamados carboidratos, as proteínas e gorduras, enquanto que os micronutrientes fazem parte lá as vitaminas e os minerais. Falando do grupo dos macronutrientes, os macronutrientes fazem parte os que fornecem os nutrientes de maior tamanho molecular e eles são bastante importantes para o funcionamento. Falando do primeiro grupo dos macronutrientes, neles fazem parte os carboidratos. Os carboidratos podem ser encontrados em maior parte dos alimentos que usamos no nosso dia a dia. Faz parte deles os cereais, os tubérculos, mandioca, falando da batata, do inhame, entre vários outros. Assim como também as frutas. Determinadas frutas contêm grande quantidade de carboidratos. Esses carboidratos são bastante importantes, pois desempenham a função de fornecer energia, sendo maior parte usada na forma de glicose, a energia por maior parte das células do nosso corpo. A glicose é a energia que a maior parte das células usa para o funcionamento da mesma. E é por essa razão que os carboidratos desempenham esse papel fundamental de dar energia para o funcionamento normal das células. Outro grupo dos macronutrientes são as proteínas. As proteínas podem ser encontradas no feijão, na lentilha, em vários tipos de feijões, assim como também em vários tipos de carnes de animais, de aves, assim como os seus derivados, como o caso dos ovos e do leite. Estes alimentos são bastante úteis, pois são construtores, eles são os que reconstroem os tecidos de diferentes órgãos do nosso corpo. Eles desempenham também a função de regular a concentração muscular, assim como também a produção de anticorpos, que são as proteínas que nos defendem das doenças, assim como também elas desempenham a função de participar na dilatação e na contração dos vasos sanguíneos, assim como também diferentes outras funções ao nível da parede celular, como transportador de proteínas, como transportador de nutrientes, assim como também transportadores de
fármacos ou medicamentos que nós ingerimos, entre várias outras funções que as proteínas desempenham em nosso corpo. Outro grupo dos macronutrientes fazem parte dos lípidos ou as gorduras. Estas são bastante importantes, pois nelas contém maior parte das vitaminas lipossolúveis. É o caso da vitamina A, da vitamina D e da vitamina K. Estas vitaminas são bastante importantes, pois têm um papel fundamental no bom funcionamento do nosso corpo. Por exemplo, a vitamina A, ela participa na visão, no melhoramento da visão, assim como também em várias outras funções como a manutenção da pele. A vitamina D, por exemplo, ela é bastante útil para a fortificação dos ossos. E a vitamina K, ela é bastante útil na cicatrização das feridas. Então, essas vitaminas são bastante importantes para o funcionamento do nosso corpo. Então, elas estão presentes nas gorduras em quantidades variáveis, independente do tipo de gordura. Geralmente, as gorduras que são mais saudáveis são as gorduras lipossolúveis, as que não contêm maior aporte ou maior quantidade de colesterol. Essas gorduras nós podemos encontrar no azeite, no óleo refinado, assim como também em diferentes outros alimentos com teor gorduroso. Outro grupo são os micronutrientes. Fazem parte deste grupo os micronutrientes, as vitaminas e os minerais. Estas vitaminas e minerais podem ser encontrados em abundância nas frutas, nas verduras e nos legumes. Eles desempenham um papel fundamental de serem alimentos protetores. Por que protetores? Porque eles têm a capacidade de fortificar o sistema imunológico, o nosso sistema de defesa. Então, esses alimentos que contêm todas essas propriedades permite que o sistema imunológico seja mais fortalecido, resistindo assim a diferentes tipos de doenças infecciosas. Esses alimentos permitem com que haja maior fortificação do sistema imunológico e assim protegendo-nos de diferentes doenças do nosso corpo. Elas desempenham a função essencial no processo digestivo. No processo digestivo, elas permitem, devido ao alto teor de fibras, então isso permite com que haja maior peristaltismo, maior trânsito intestinal, impedindo assim os problemas de prisão de ventre. Assim como também as vitaminas participam na ativação do sistema circulatório, permitindo assim que os vasos sanguíneos circulam de forma eficaz o sangue para diferentes partes do nosso corpo. Elas também desempenham um papel no funcionamento intestinal, como referi anteriormente, mas também elas desempenham um papel específico, pois as vitaminas permitem com que haja um remodelamento dos intestinos, permitindo assim que as velocidades, que são as células intestinais, funcionem de forma eficaz, assim como também para os casos de dor intestinal relacionada com a gastrite. As frutas, na sua maioria, desempenham um papel fundamental para melhorar significativamente a dor do estômago. Portanto, é importante e precisamos bastante fazer um equilíbrio entre os macronutrientes e os micronutrientes, pois cada um deles tem um papel fundamental na nutrição do nosso corpo. Por essa razão temos que manter o equilíbrio em cada refeição, termos presentes tanto os micronutrientes assim como também os macronutrientes. Pois bem, então vimos aí algumas dicas maravilhosas, espero que tenham sido bem valiosas, mas na verdade nós podemos ter disponíveis os alimentos nutritivos, porém a maneira de comer também conta. Por essa razão é importante compreender como devemos comer. Acompanhe então a seguir essa dica. Como devemos comer? Essa é uma pergunta bastante importante, pois na verdade faz diferença a maneira que comemos, pois os alimentos, mesmo que sejam nutritivos, se comemos em horas impróprias, em momentos inadequados, em quantidades também insignificantes, poderão de certa forma influenciar bastante para a nossa nutrição. Na verdade, ao matabicho, que é o de jejum, é importante ter em conta que o organismo está precisando de muito aporte de nutrientes, pois passou a noite toda fazendo a restauração, o uso de nutrientes para
restauração das células. Isto é, durante a noite, o organismo usa a maior parte dos nutrientes para restaurar o organismo, razão pela qual há um esgotamento dos nutrientes que depois foram usados durante a noite para reparar os tecidos danificados, as células mortas e tudo mais. E é por essa razão que ao jejum é importante aportar quantidades significativas de alimentos. Temos que comer como um rei, pois precisamos abastecer o nosso corpo dos nutrientes que já foram gastos durante a noite. Por essa razão é importante comer de forma variada, variados tipos de alimentos, frutas, sucos, cereais, fibras e outros alimentos, bastante importante ao mata-bicho, e não comer de forma mesquinha. Portanto, ao almoço é uma questão de reabastecer. Temos que comer simplesmente como um príncipe, uma quantidade significativa, um pouco inferior ao do mata-bicho, porém com os componentes ou os nutrientes variados de diferentes grupos, tanto os micro assim como os macronutrientes, mas em uma quantidade reduzida em comparação com o mata-bicho. E por outro lado, ao jantar, precisa ser algo leve, algo mais leve, como o caso de pães, de frutas, de leite, de mel, entre vários outros alimentos leves, pois na verdade precisamos dormir tranquilo. E de preferência o jantar precisa ser antes das 21, pois precisamos comer e ter um espaço de tempo para o descanso e assim permitir que os órgãos trabalhem triturando os alimentos, e quando chega a hora de dormir, todos os órgãos estejam já em repouso para que tenham um sono tranquilo. É por essa razão que o jantar precisa ser horas antes das 21, no mínimo 2 horas antes de dormir, ter o jantar. Há vários cuidados que devemos ter dos alimentos, pois os alimentos precisam ser ingeridos de forma adequada, de forma equilibrada. Se formos a exceder, por exemplo, o consumo de sal, isso pode ser prejudicial, pois irá conduzir a problemas de pressão arterial, o caso que é muito comum, a hipertensão arterial. O caso também do excesso de alimentos açucarados geralmente podem conduzir à obesidade, à diabetes, assim como também à presença de cáries nos dentes. Também o excesso de gordura, por exemplo, pode levar à obstrução das artérias ou dos vasos sanguíneos, e isso poderá causar várias doenças, enfermidades estas chamadas cardiovasculares, levando a infarto em caso de afetar o coração, levando a trombose, levando a várias outras anormalidades que acabarão de certa forma encurtando a vida daquele que tem estes desequilíbrios. Por essa razão que a alimentação precisa ser equilibrada, não só na qualidade, mas também na quantidade. Pois bem, chegamos então ao final do nosso programa. Esperamos nós que as dicas deixadas hoje tenham sido de grande valia para si, e esperamos que possas compartilhar com os seus amigos, com a sua família, para que eles também possam desfrutar de tais dicas e assim possam gozar de mais saúde e mais vida. O programa Viva Mais voltará na próxima programação para poder te proporcionar mais dicas de saúde. Te deixo aqui um desafio para si. Reserve para cada refeição incluir sempre frutas, verduras e cereais. Verás que a sua vida irá mudar e não será a mesma. Só se beneficia quem as pratica. Experimente, pratique este desafio e verás os benefícios que trará para a sua saúde. Mantenha-se conectado nas restantes programações que o canal ACTV proporciona. Até lá!